Imagine um homem que, enquanto folheava manuscritos medievais numa biblioteca, começa a enxergar não apenas o passado, mas uma chave para entender o presente de nosso planeta. Esse homem é Lynn Townsend White Jr., historiador de formação protestante, não um teólogo de carreira, mas alguém cuja curiosidade sobre a relação entre cristianismo, ciência e cultura o levou a provocar um debate que ainda ecoa hoje. Formado com doutorado em História por Harvard e professor na Universidade da Califórnia, White iniciou sua trajetória acadêmica mergulhando no mundo medieval. Seu foco inicial era o monasticismo latino na Sicília, durante o período normando, um tema aparentemente distante da crise ambiental moderna. Mas a história tem maneiras inesperadas de se conectar com o presente. E foi justamente essa sensibilidade a conectar White a uma pergunta inquietante. Seria possível que ideias antigas estivessem moldando o modo como a humanidade trata a natureza? Em 26 de dezembro de 1966, numa palestra em Washington que meses depois seria publicada na revista Science, White apresentou uma hipótese contundente. As raízes históricas da crise ecológica do século XX estavam, em boa medida, na herança do cristianismo medieval. Sua tese principal: todas as formas de vida alteram seu ambiente, e os humanos, em especial, o fazem com uma intensidade sem precedentes. Mas o que tornava sua análise tão provocadora era a leitura que ele fazia da narrativa bíblica e de sua recepção cultural. Citando a história da criação no Gênesis, White argumentou que a teologia judaico-cristã destronou o animismo pagão. Aquele mundo em que rios, montes e árvores eram habitados por espíritos, e por isso, tratados com reverência, e normalizou uma visão em que o homem ocupa o centro da criação. Dessa transformação, teria surgido um antropocentrismo que legitima o domínio humano sobre a natureza, abrindo espaço para a exploração desenfreada dos recursos naturais. Para White, 3 processos históricos convergiram para produzir essa atitude. O antropocentrismo que coloca o ser humano como centro e senhor da criação, a dessacralização da natureza, que remove o caráter sagrado de rios, florestas e animais, e o que ele chama de legitimação da exploração, uma interpretação do mandato bíblico de dominar a terra que oferece justificativas religiosas para transformar o mundo natural em objeto de uso irrestrito. Soma-se a isso um dualismo que separa rigidamente o espiritual do material, diminuindo o valor do corpo e do mundo físico aos olhos da cultura dominante. Mas White não deixou a análise apenas como crítica. Ele apontou uma alternativa simbólica: São Francisco de Assis. Ao trazer São Francisco como modelo, White propôs imaginar uma democracia da criação, um horizonte teológico e ético em que todas as criaturas têm lugar, merecem respeito e o domínio humano é limitado por responsabilidade e cuidado. Foi um convite, para cristãos e não cristãos, a reimaginar a relação entre humanidade e natureza a partir da humildade e do afeto. Entretanto, a publicação provocou reações fortes. Muitos interpretaram o artigo